Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Não é preciso palminha. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um Sem Barbas na Língua, aberto para toda a gente. Este mês foi especial e demos... Damos mais um miminho, É isso, demos 3 para fora, uma para dentro, não é? Ao contrário dos 2. Como tínhamos estado de férias. Sim, como tivemos E aqui estamos nós, Spread Eagle, perna aberta. Para todos que nos quiserem. É Spread Eagle que se chama, não é? Uhum. Okay. É, sim, quando estás nos transportes públicos com a perna aberta. Sim. E a tomateira relaxada. Eu só conheço essa expressão para o sexo. É quando... Mas isto não é uma microagressão hoje em dia? Tu estás sentado, o homem está sentado de perna aberta? Isso é porque elas não sabem o que é ter tomates no meio das pernas. Senão ninguém dizia que isso era uma agressão, não é? No outro dia, já não sei como, mas quem tem tomates sabe o que é que eu estou a falar. Sabes aqueles piperotes estúpidos que tocas numa coisa ou a tua própria mão bate num tomate e há aquele segundo de suspense, não é? Tipo, ok, vai doer, e depois vem aquela dor única, muito singular do tomate atingido, e tipo, depois estás ali tipo 1 minuto e tal, tipo, fica aquele desconforto aqui no baixo ventre, não é? Exatamente. E é isso. Estou só aqui a ajustar o volume. E então, olha, o que é que a gente vai falar hoje? Vamos falar de várias coisas. Eu estava a pensar fazermos uma ação psicanalítica contigo, porque Guilherme, tal como eu percebo que tu tens alguma dificuldade em receber elogios. Tu disseste-me aqui à entrada que tinhas feito uma sauna. Sim. E eu disse, realmente estás com uma pele ótima. E tu dizes, não, estou inchado, não é? Sim. Tens dificuldade em que as pessoas parabenizem a tua aparência, até mesmo, sei lá, a tua inteligência, a tua forma de estar? Não tenho problemas, nunca sei o que é que se responde, não é? É um obrigado. Especialmente se é um homem a dizer que a tua pele está ótima, não é? Sim. E não sei se devo beijar na boca, quais é que são as regras de etiqueta. Não, mas eu tenho uma boa pele, é um facto. Tenho uma pele de bebê, não tenho muitas rugas. Tenho quase nada, só tenho estas aqui na testa, porque é da minha desilusão com o mundo, faz aqui estas. Mas estou assim com retenção de líquidos e inchado, porque foi um fim de semana onde houve muita comida de merda e algum álcool. E porque foste fazer um espetáculo? Sim, fui fazer espetáculo no Fundão. Ok. O hotel onde tu estavas parecia uma cena tipo tropical. Vi uma story que tu fizeste. Sim, é tipo Algarve, mas no meio do Fundão. Okay. Pelos vistos aquilo é muito conhecido, eu não conhecia, que é o Alambique de Ouro. E agora até estão a construir mais uma cena. Tem nome de casa de puta. Sim, o Bico de Ouro, né? Facilmente é o Alambique de Ouro. Mas já estão o Bico de Ouro. Bico de Ouro, exatamente. E fiz por acaso aquilo, ainda fiz dei um mergulhinho cá fora, na piscina. E pronto, o restaurante é muito bom também lá. O espetáculo correu bem? E o espetáculo correu bem, sim, foi fixe. Agora Funchal. Agora é Funchal, dia 30, sexta-feira. Vais aterrar naquela pista pequenina, não é? Vou, parece, tudo correr bem, não é? Sim. Pode não acontecer, não como é que está o teu medo de voar? É tranquilo, eu não fico muito ansioso, fico só ansioso quando estou dentro do avião e há aquela espera para levantar voo, e quando levanta aí fica assim a contrair os músculos todos. E até ao momento, ou seja, quando é que paras quando tipo, percebes que ele está a adquirir uma posição mais horizontal? Sim, quando estabiliza e se não tremer muito nem acontecer nada estranho, vou tranquilo. E a aterrar não me faz confusão nenhuma. Aterrar. Mas na pista da Madeira? Sim. Eu já aterrei 2 vezes, foi sempre tranquilo, mas é até o dia que aquilo não aterra e volta para trás, não é? E deve ser horrível de tentar e volta para cima, um gajo deve borrar a cueca. Mas dia 30, vejam isso, pessoas que estejam a ouvir o podcast e tenham amigos no Funchal, na Madeira, enviem-lhes e convençam-nos aí, porque isto
não tarda é a única data que não vai esgotar da tour, e acho que é uma vergonha, não é? Uma vergonha para os madeirenses. Uma terra que deu ao mundo o Cristiano Ronaldo e agora não é capaz de encher um teatro. Também que a sala é demasiado grande, mas não há outra. Mas já estão para aí 500 e tal bilhetes vendidos. Se calhar é realmente o síndrome de Cristiano Ronaldo, que ele vai e resolve. Para que é que nós havemos saído de casa? Sim. Ou seja, eles estão habituados a tudo o Cristiano Ronaldo faz. Se calhar tem que ser a Dona Dolores a dizer, não sei, se calhar a Dona Dolores. Olha, se tivesse o endorsement. Os meninos vão ver o. Isto é mais. Eu não sei fazer madeirense. É melhor não arriscar. Vão ver os papocos. Brincares, é assim, não sei, com a madeira não sei muito bem, mas brincares com a pronúncia, nem sequer a pronúncia açoriana, porque ela muda de ilha para ilha, portanto não quero já ofender os açorianos, já basta o que tu andas a fazer, basta o que eu ando a fazer, não é? Escrever séries da Netflix, a fazer apropriação cultural. Sim. Barrado de peixe. Mas tens de ter cuidado, gozar com a pronúncia das pessoas, Se ficarem ofendidos com gozar com a pronúncia, também é bom que não vão ao espetáculo. Portanto, é uma boa triagem. Ou se calhar, imagino, tudo o que eu vou dizer não ficam ofendidos, mas a pronúncia não se brinca. Também há dessas pessoas, não? Olha, quem não é patrono não nos ouviu falar de temas tão fundamentais à existência humana como porque é que há pessoas que têm tatuagens do parceiro ou da parceira. Nós falámos longamente sobre isso num dos programas fechados. Fica aqui o desafio, se querem ouvir coisas com esta pertinência, não é? Temas derivados e ter um pouco mais de nós todas as semanas, façam-se patronos. É uma boa altura para se fazerem patronos, até porque depois vem a erreção e já não têm dinheiro, portanto aproveitem agora, façam um ano com desconto a 15%, não é? 15% de desconto, se fizerem. E depois, quando estiverem no desemprego, tipo, sem dinheiro para comer, podem ao menos ouvir-nos todas as semanas durante 12 meses. E eu também sou capaz de pôr lá à venda uma ediçãozinha dos vinis. Houve alguém que perguntou isso dos patrões, como é que podia comprar? Eu estou a vender, os vinis só estão à venda no final do espetáculo, os vinil do Gandim, mas sou capaz de pôr nos patronos, para os patronos poderem comprar também, meter lá uns quantos. Vamos ver. É mais chato, porque depois tem que se enviar e moradas e também gastam mais. E assim, se a malta vai ao espetáculo comprar, também poupa nos esportes. Mas a malta para isso, a malta está interessada e compra. Sim. Há malucos para tudo. Há malucos. E como tal, se quiserem fazer-se patronos, se acharem que já ouvem isto há muito tempo e que está na altura de dar alguma coisa de vós a nós, que nós damos tanto todos os dias aqui. Todos os dias. Sangue, suor e lágrimas. Vocês não sabem. E semen. Posso dizer que não vem, mas semen. Não, nós gravamos 5 ou 6 vezes por dia até isto ficar bom e publicar. Exatamente. Vocês não veem o que vai para o lixo. São horas e horas. Horas e horas de limar disto. Sim. Mas se quiserem, o Guilherme diz o que é que vocês têm que fazer, que ele é que é especialista nisso. É irem ao patreon.com/sem-barbas na língua e pronto, a partir de 2€ por mês têm acesso a praticamente tudo. Episódios extra, à nossa nudez. Nossa nudez é só a partir de 5€ que vem a versão em vídeo. Mas olha, voltando então ao tema de quem é que tatua o nome do parceiro ou da parceira, o Gabriel Soares, que diz que é um tatuador iniciante e que, segundo a experiência dele, quem tem nomes de namoradas são homens fininhos com calças abaixo do cu ou mulheres que rondam uns 200 quilos. Mais um ótimo episódio. Abraço, suas majestades. Não sei o que é que isto quer dizer, até pela contradição dos pesos, não é? Homens magros, mulheres gordas, mas se ele é tatuador, quem sou eu para contrariar? Ele sabe, sim. E ele é tatuador iniciante, não é? Exatamente. Portanto, são nomes ainda meio tremidos que ele fez, não é? Com letra de escola primária. Sim. Agora, de escola primária, lembra-me, no outro dia vi um post. Lembras-te daquelas borrachas, quando eras puto, que tinham a parte vermelha para o lápis e a parte azul para a caneta? Que rasgava a folha. Sim, ou seja, aquilo era uma burla, não achas? Sim, aquilo não apagava a tinta, aquilo rasurava o papel. Aquilo lixava a folha, o papel. E acabávamos sempre com uma folha com um buraco. Sim. Depois inventaram o corretor. Algo que eu nunca usei, quase. Não me lembro de ter tido corretor. Corretor é uma coisa um bocado de gaja, não achas? Não, as gajas não tinham mais corretor do que os gajos? Tinham, sim. Tinham porque eram mais perfeccionistas na coisa. O homem tipo risca tudo, escreve ao lado. Pode dar mais erros e não nota. Também pode ser. Eu tinha um professor já falei dele aqui algumas vezes, o Salles Gomes, uma figura tirânica, que só te deixava rasurar
2 vezes no teste. Se resorasses mais do que 2 vezes uma palavra, tirava-te um ponto. Ok. Então era um terror, tu enganaste. Pá, que é uma coisa absurda. Mas também havia quem não tinha a borracha com a parte da caneta, se lambesses a borracha normal, com cuspe, também abria um buraco no papel. Também fazia o trabalho, não é? Também fazia o trabalho. Dito isto, que não estava no guião, vamos voltar a um assunto que já falámos aqui algumas vezes, mas que são assuntos, quando são flagelos da sociedade, é preciso falar deles mais do que uma vez. Não é? Sim, como o racismo, também não deixamos de falar dele só porque falamos uma vez. Que é pessoas, teus vizinhos do teu prédio, a quem dizes bom dia e ignoram. Ignoram mesmo, não é? Não ouviram. Sim. E eu estava a pensar, deixo de dizer bom dia, portanto deixo de ser a pessoa que sou, que acha que deve dizer bom dia aos outros, não é? Até porque eu sei que eles não vão dizer bom dia, portanto nunca seria para tentar convencê-los a dizer um bom dia, mas porque eu achava que devia dizer bom dia, ou simplesmente mudar para o caralho, tudo junto, com capa. Se eles não reagirem aí também, não é porque são antipáticos, podem ser surdos, não é? Se calhar. Ou ter um atraso mental qualquer, tipo, ou então são autistas, não reagem com os outros, não é? Eu nunca tive assim muitos. Eu lembro de ser puto e ter uma vizinha na minha primeira casa com os meus pais, de ter uma vizinha que eu dizia bom dia e ela não respondia. E era uma gorda mal encarada, já com os seus 40 e tais, 50, até era puto. E o que eu fazia era dizia bom dia várias vezes e cada vez com um sorriso maior e mais efusivo. E mesmo assim acho que nunca lhe saquei nada. E depois cheguei-lhe a segurar a porta 1 ou 2 vezes, ela nem bom dia nem obrigado. E depois houve várias vezes em que eu via que ela vinha atrás e eu fechei-lhe a porta na cara. E foi assim que eu lidei com isso. No fundo o que tu estás a dizer é que este tipo de pessoas desencoragem pessoas como tu, que querem o bem da humanidade, a tornarem-se também umas bestas. E portanto a vida de toda a gente piora. Sim, realça o mal que há em ti. E se calhar aquela pessoa era uma pessoa que dizia bom dia muitas vezes e ninguém lhe respondia de volta e ela ficou assim. Portanto, é uma cadeia de bom dias não respondidos que origina. Pode ser. E por isso é que o Putin invadiu. Foi tudo por causa da gorda da minha vizinha. Não, no caso, ele foi a gorda do bairro dele. Não é? Sim. Mas é verdade, porque é uma coisa que eu sempre fui muito como tímido e introvertido, nunca fui uma pessoa de grandes de sorrisos ou de ser efusivo, tipo assim, as pessoas que eu não conheço. Mas é uma coisa que eu se calhar a partir dos meus 20 e tais comecei a esforçar-me mais para fazer e hoje em dia já me é natural. Claro. Tipo, dizer bom dia com um sorriso, porque quando me fazem a mim, vais a um sítio e te dizem bom dia, obrigado, são educados contigo e simpáticos, há microagressão, não é? E há o micro gesto bonito, micro cumprimento que te alegra o dia, melhora o teu dia. Em Espanha é muito comum o olá. E eu notei essa diferença, ou seja, qualquer sítio, numa loja, não sei, cruzas com alguém, o olá é muito normal, que é uma espécie de uma substituição do bom dia, olá, não é? Mas, ou seja, quando eu digo bom dia, não é uma coisa egocêntrica. Eu não preciso que as pessoas me digam bom dia para eu ter um dia melhor, ou seja, ou então uma espécie de uma coisa autoritária, que tens que me dizer bom dia porque eu te disse bom dia. Mas porque eu acho que na convivência humana há um mínimo denominador comum. Tipo, não cagas à porta do teu prédio, não é? Não fazes barulho a partir de uma certa hora, não deves fazer barulho. Ou se fazes, avisas os teus vizinhos, há uma festa, uma coisa qualquer, tens sempre uma atitude. Porque acho que tem que haver, ou seja, a linha entre a barbárie e a civilização, às vezes é tão tenue, que há pequenas coisas que tu deves fazer para manter esse dominador comum ao nível do aceitável. A minha dúvida é, não perco muito tempo com isto, mas aconteceu-me para aí 2 vezes nos últimos dias, por isso é que eu... E um gajo uma delas, tipo, eu vejo-a várias vezes quando ela sai com os miúdos e eu estou a passear o cão muito cedo e ela vai para a escola e os miúdos brincam com o cão e não sei o quê. Já é para aí a 2ª ou 3ª vez que eu digo bom dia, mas tipo a cruzar-me no elevador, não é ao longe. E ela não desmancha a cara. Será que te quer? Será que te deseja? E não consegue dizer bom dia? Bom dia. E eu penso, tipo, o que é que levará alguém a não dizer bom dia sempre, não é? Fico curioso, é uma curiosidade. O que é que será? Tipo... É falta de educação. Porque tu não precisas ser simpática, até porque o dia pode correr mal, mas é uma questão de educação. Se alguém te diz bom dia, tu dizeres. Agora, e uma coisa, imagina que tu vês, isto acontece, é uma dúvida que às vezes eu tenho, vês o mesmo vizinho, ou a senhora que está a limpar as escadas, por exemplo, não te conhece tão bem, portanto é daí que aplica-se mais, e tu sais, dizes bom dia, e entras passado 2 minutos e ela está lá,
E tu pensas, se eu não disser bom dia e ela não se lembrar que eu lhe disse bom dia há bocado, eu vou ficar com a fama de otário. Se eu digo bom dia outra vez, também é estranho, mas eu digo sempre. Portanto, tu Às vezes até digo bom dia outra vez. E há um toque de humor e para é uma não... novidade assim. Portanto, tu no fundo tens medo que a empregada de limpeza das escadas do teu prédio sofra de demência e não se lembre de ti. Porque se uma pessoa normal lembra-se 2 minutos antes de tu disseste bom dia. Não sei se lembras, num prédio que trabalhas em não sei quantos prédios, entre as pessoas, vês dezenas de caras, uma fração de segundo em que estás, se calhar não estás a olhar para a pessoa, dizes bom dia, ouves, não sei se te vais lembrar que aquela pessoa já esteve ali, não sou assim tão inesquecível. Não sei, mas também se calhar não passou mais ninguém entre tu teres saído e entrado. Não sei. Mas aí há 2 formas, ou essa do humor, tipo bom dia outra vez, ou então reduzires a intensidade do cumprimento e fazes só um aceno de cabeça. Ou dizes boa tarde. Também, só para ela ficar mais baralhada. E havia uma coisa que eu dizia no primeiro espetáculo, acho eu, mas acho que isso nem ficou na gravação, que era que às vezes eu ia dizer bom dia, mas saía-me um bom dia muito baixinho, porque a voz ainda não está. E que então havia ali também o dilema, que era se eu repetia e passava por maluco, porque estou a dizer bom dia 2 vezes, ou se não repetia e corria o risco da pessoa não ter ouvido e ela ter dito bom dia e ia ficar com a fama do mal educado. E eu perguntei se alguém passava por isto também, e houve muita gente a dizer que sim, que também já tinha pensado nisso. E havia outra coisa também, que era quando entravas no carro de um desconhecido, alguém que não conhecias muito bem, e se metias, estavas lá atrás e se metias logo o cinto, eu pensava sempre, se eu vou meter o cinto, essa pessoa vai pensar que eu não confio na condução dela. Principalmente há uns anos em que usar o cinto atrás não era uma coisa tão comum. Sim, e houve malta que também dizia, também penso nisso. Portanto, às vezes estamos muito preocupados com o que os outros pensam, não é? Muito, aliás, essa preocupação, eu até já escrevi sobre isso num dos meus livros, que é quando a preocupação com o que os outros pensam, ou a ideia de tu poderes desiludir alguém ou desrespeitar, entre aspas, como tipo não dizeres bom dia, né? Já terá levado muitas pessoas a morrerem. E eu dou sempre o exemplo do primeiro filme que o Daniel Craig fez, que acho que era o Casino Royale. Não, desculpa, não é esse. O homem que odeiam as mulheres. Exatamente, é esse. Na parte final. Sim. Que o gajo aceita, tipo, não recusa ir tomar um whisky com o assassino e acaba, tipo, torturado a levar com uma corda nos tomates, não é? Pronto a morrer. E eu já pensei nisso, quantas vezes merdas não correram mal porque tu não foste capaz de dizer não ou ser rude com alguém. Sim. É? Tipo, queres entrar aqui na minha carrinha que eu levo-te a casa? Eu tenho um gelado. Eu tenho gelados. E eu lembro-me uma vez que houve uma mudança na minha vida, porque eu tinha, na minha adolescência e nos primeiros anos de carta, andava com muita gente com os copos e eu próprio conduzi com os copos. E depois não só fui tendo consciência da estupidez que isso era, como tive um amigo que ficou vegetal por causa de um acidente, que curiosamente não estava com os copos. Não confundi com ficar vegan, não é? Não, exatamente. E deixei de entrar em carros com pessoas que estavam bêbadas. E quando eu digo bêbadas é mesmo bêbadas, tipo quando sais às 6 da manhã. Sim. E várias vezes me disseram, foda-se, não queres vir no meu carro e não sei o quê, tipo aquela pressão, estás a ver? Sim. E eu disse, não, vou de táxi, vou de comboio, vou não sei, mas tipo não vou arriscar, tipo, para tu não não ficares a achar que eu tenho medo de andar de carro contigo, tipo eu morrer, tipo, não esse risco não compensa. Sim. Mas lembro de imensa pressão e de uma vez também com umas gajas e elas dizem, mas que estás com medo e não sei o quê. Eu disse, não vou contigo. Mas pronto. E depois morreste de táxi. Depois tiveste um acidente de táxi. Que às vezes já apanhei taxistas bêbados. Sim. A seguir ao almoço, se apanhas um táxi às 3 da tarde, é uma alta probabilidade de haver um bafo a vinho dentro do carro. E o que é que fazes aí? Sais do táxi? Nunca saí do táxi por causa disso. Também nunca me pareceu um tipo, mesmo bêbado, não é? Mas já apanhei um ou dois que é tipo, está com um buzzinho. Depois depende, imagina, se ele estiver assim, está com um desefeito possuído, aí sou capaz de dizer, que já disse uma vez, tipo, o táxi está com um desefeito estúpido, 180 na segunda circular e não sei o quê. E eu, olha, não estou com pressa. Isso é passive-aggressive. Sim. Não é? Tu podias dizer, olha, vá mais devagar, por favor. Não, mas é porque o gajo era meio otário e eu, olha, não é preciso tão pressa, que eu não estou com pressa. E já, acho que foi assim, 1 ou 2 vezes que me aconteceu isso. Ou um gajo que não parava, tipo, passava aos vermelhos. E eu tipo, olha, se calhar
Vamos amainar um bocadinho aqui, não é? Não vale a pena. Olha, há bocado falaste numa vizinha mal educada e eu lembrei-me de uma figura que eu acho que existiu na vida de praticamente toda a gente. Ou no teu bairro, ou quando ires visitar a tua avó, que era a velha, não sei se tinha que ser velha, mas a vizinha que, quando tu estavas a bola para o quintal dela, tinha a fama de esquartejar as bolas com uma faca. Isso existia? Lembras-te dessa figura em algum momento da tua infância ou não? Ou de ouvires falar de alguém? Talvez, sim, talvez, mas não no meu prédio, não coisa. Mas será uma figura, será um mito urbano, tipo o homem do saco? Ou haverá mesmo pessoas que, tipo, imagina, porque tu tens a maldade de agarrares uma faca e esquartejares a bola de crianças, sim. Tens um problema. Sim, a mim fizeram-me isso, mas não eram outras pessoas, tipo, mais novas. Okay. Mas lembro da bola ir para o outro lado. Passei a bola. E a bola ficou cá abaixo toda com um rajão. Portanto, aquele puto tinha uma faca, andava com uma faca na rua, logo aí é chato, mas não me lembro disso. Lembro-me das velhas cuscas, não é? Sempre a velha cusca do prédio, que sabe tudo e que tu tocava a campainha e tu vias que ela estava a olhar pelo monóculo da porta dela. Eu uma vez, já devo ter contado aqui, não sei, simulei um assalto à minha casa. Era bué da puto, devia ter pai de 12 anos. Eu e um amigo, porque ele tocou a campainha, veio para a minha casa e senti a velha lá no chegasse à porta e vês a coisinha, a luz, e então nós simulámos um assalto à casa, tipo, metemos umas máscaras, pusemos de fora, eu abro a porta e não, ok, mas é socorro, não sei o quê. E entramos, a velha sai logo, vai à minha vizinha de baixo, tinha a chave da minha casa, e quando ela vem cá, está tudo bem, estávamos nós a jogar com computador. Sim, porquê? Porque a vizinha ali diz que estavam a assaltar a casa. Não, ela é maluca, não sei o quê. Mas olha, foi corajosa ir lá à casa com gajos de máscara. O quê? A outra, minha vizinha. A outra, sim. Podia ter sido violada. Pois podia. Se calhar é isso que ela queria. Era isso que ela ia à procura. Olha, no próximo fim de semana são as eleições brasileiras. Não vamos falar aqui longamente disso. Já falámos muito sobre Bolsonaros e Lulas e o dilema da escolha entre um e outro. Entre o cocó e a merda. Mas quem estiver interessado, veja está no YouTube o Last Week Tonight de John Oliver, o último, que passou no domingo, acho eu. E que ele mete sempre o segmento maior disponível online. Fala lá bastante sobre o Bolsonaro, sobre todas as merdas que ele fez. Mas uma das coisas em relação às eleições, mais do que a disputa, que me preocupa, até porque vivi lá e conheço os níveis de violência, é o pós-eleições. Ou seja, neste momento há mais de 2 milhões de armas. Já havia aí bué de armas, não é? Mas há mais de 2 milhões de armas legais do que no início da legislatura, porque ele legalizou. E ele disse coisas como: só há 3 maneiras disto acabar. Ou eu acabo presidente, ou preso ou morto. E preso eu não vou. Portanto, ou ele acaba presidente ou morto, não é? Já questionou imenso a questão da legitimidade das eleições, ou seja, está a lançar a suspeita, a fraude, como fez o Trump. Exatamente, não é? O mito ou o Messias, como lhe chamam, que eu acho genial, e que é muito típico destas figuras, não é? Que se acham providenciais. Já houve alguns mortos, um deles foi, e aqui há um lado cómico, houve um gajo que morreu infelizmente, mas que estava a fazer uma festa de aniversário cujo tema era Lula. Tipo, não é a princesa Frozen, tema Lula. Estou a imaginar tipo cupcakes com a cara do Lula, estás a ver? Sim. E só serves lulas lulas grelhadas. Mas pronto, isto acabou mal. Nós estamos aqui a rir e um bolsonarista matou-o. Também se fazes uma festa com o tema Lula, também se calhar não tenho propriamente pena. Que uma pessoa tenha morrido? Sim, não tenho. Uma coisa é tu ires votar no gajo que é menos mau, não é? Porque tens que votar, apesar de haver não sei quantos mil candidatos, não é? Sim, não para presidente. Para presidente há mais 3 ou 4, acho. Sim. E vais votar naquele coisa, mas tipo fazer as festas de Lula, é um gajo também corrupto e que foi preso, também não tem muita pena. Foi absolvido depois, não é? Foi absolvido do que tinha... Daquele crime que tinha sido condenado. Sim, não, sabemos, não é? Mas é curioso porque quando estás de fora, eu tentei várias vezes ter essa conversa com alguns brasileiros, que é
a conversa dos matizes, e sim, mas o Lula também, claro. não sei o quê, eu percebo que tu votes. Pá, e há pessoas que me dizem mesmo, pessoas que eu considero inteligentes e modernas, disseram, não, pá, depois de tu viveres vários anos com um e com o outro, ou seja, depois de viveres uma legislatura, tipo, já me estou a cagar para os matizes. Eu só quero é que este gajo vá embora. Sim, eu percebo isso. A questão é como é que as pessoas fazem aquelas demonstrações a malta devia dizer assim, Claro. malta, a gente vai votar neste porque olha, é o menos mau. Eu já falei disso aqui, que é Tipo, há uma cena entre, ok, eu quero mesmo que este gajo que diz coisas como tu és tão feio que nem mereces ser violada, não é? E se preferia ter um filho morto ou um filho gay, e isto é o menos, não é? Porque, já para não falar de coisas mais graves como isto são palavras, do que o desmatamento inacreditável da Amazônia, que nunca foi tão galopante. Também existiu nos governos do Lula, atenção. As pessoas esquecem-se isso, nunca foi feito tão galopante. Isso é bastante mais grave para os brasileiros e para todos nós. Mas é o que tu estás a dizer, uma cena é tu dizes o que é que este gajo voto, portanto sou um gajo racional, não sei o que, vou votar neste, pá, não gosto dele. Outra coisa é ver no Lula um Messias e o Salvador, o gajo que vai salvar a pátria. Não é? Nem tanto ao Martin da Ré. Mas estou a dizer que te preocupa mesmo, pá, porque eu gosto do Brasil, tenho lá amigos e acho que no caso de o gajo perder as eleições, se nos Estados Unidos, que é uma democracia para todos os efeitos mais consolidada, e que os militares não estavam com o Trump, atenção, nunca estiveram, não é? Ou seja, nunca tiveste esse problema, e neste caso tu tens muitas das forças, não só armadas, mas polícia, que está do lado dele. Portanto, ou seja, aquilo que se fala da barbárie, não é? Dele representar a barbárie e da destruição da democracia, se não pode mesmo acontecer. Também já é o país com mais homicídios, não é? No mundo, acho eu. Não sei se a África do Sul não é mais. Ou seja, em termos absolutos, Em termos deve absolutos, ser. Em termos absolutos. Portanto, é mais uns quantos. Mas sabes que acho que normalmente entre os 50 e os 60 mil, não é? E isto é os que sabe. Não é? Eu acho que eu li 90 mil. Já? Pá, foi o que me apareceu. Enquanto eu morei no Brasil, não fui investigar, enquanto mas eu morei no apareceu. Brasil, andava sempre entre os 50 e os 60. Eu lembro-me perfeitamente desse número. E sabes quantas pessoas é que morreram de mortes relacionadas com droga nos Estados Unidos no ano passado? 100 mil. Sim. Foda-se. E tem vindo a crescer, tipo 40 mil, 50 mil, 60 mil. Sim, acho que é das principais, a crise dos opioides, acho que é a principal causa de morte entre jovens. Sim. E uma das maiores no geral. Já não me lembro. Naquela série no Dope Sick, sim. Falavam disso. Mas pronto, estou para ver o que é que vai. Imagina, se pergunto-te isto, o que é que tu achas com a tua mente criativa e de cómico? Se nos Estados Unidos tiveste a invasão do Capitólio, que já é uma cena grave, mas com todos aqueles elementos de comédia, não é? Também houve pessoas que têm uma morte, mas com gajos vestidos a Jamiroquai. Ele não é Jamiroquai é o grupo, ele é o JK, não é? Não sei, faço ideia. Mas tu sabes o que é que eu estou a falar. O que é que achas que pode acontecer no Brasil? No Brasil, a vasta maioria das armas está do lado dos traficantes, não é? Das milícias também, das milícias que são ex-polícias ou polícias. Mas eu diria, quem é que tem mais armas? Não são os pró-Lula, se calhar? Não. Porque a malta toda da favela que tem as armas é Lula. São mais pobres. Tá bem, mas e estás a fazer uma generalização, porque há muita gente da favela que não tem armas nem é traficante. Não, a grande estou a maioria. dizer, quem está nas favelas e tem armas normalmente é Lula, não é? Não sei, porque há muitas uniões políticas, ou seja, um dos problemas da democracia brasileira é que muitos senadores locais, prefeitos, são apoiados por criminosos locais. Estás a perceber? Sim. E portanto pode ser de uma força política ou outra. Acho que não há um. Mas achas que, generalizando, a maioria dos bandidos que têm armas e assaltam, de assaltos pequenos e gente mais pobre que tem armas, não é Lula, não prefere o Lula do que o Bolsonaro? Não sei, por causa daquela, pronto, ser um gajo que está mais atenção aos pobres e que tira mais gente da pobreza. Mas não te esqueças que evangélicos e forças militares e conservadoras, e há muita gente com armas também, armas em casa, ou seja, armas para se defender, não é? E há mais 2 milhões de armas, e são bué de armas, se tu pensares, não é? Sim. 2 milhões de pessoas com uma arma, imaginem. 10% da população. Não, 2%. 2%. Mas já havia muitas, não é? Muitas armas. Não, 2 não. São 200 milhões. São 200 milhões. 1%. Estou a imaginar o que é que pode acontecer, não é? Imagina, se nos Estados Unidos aconteceu isto, o que é que pode acontecer? Invasão do quê? Invasão do Senado, em Brasília? Acho que vão para a praia beber uma água de coco. Não é? São países menos dados a revoluções.
Pá, sim, mas tiveram uma ditadura militar, não é? Em que houve presos, mortes, fuzilamentos, não é? Tem uma tradição de violência muito grande, uma de violência política, Sim, polícia sim. política, de tortura. Não é? Isso ainda está presente. Aliás, o Bolsonaro dizia isso, não é? Deviam ter matado mais pessoas durante a ditadura, que não tínhamos esse problema. Não sei, e os militares também, é uma questão também de lhes dar também, eles não preferem um ao outro, eles preferem aquele que lhes dá mais regalias, não é? Isso também é facilmente controlável nos dias de hoje. Sim, mas há uma questão ideológica. Há uma também, questão ideológica, não é? Mas o dinheiro normalmente é mais forte que a questão ideológica. Pois, não sei. Eu sou pelo entretenimento, portanto, Sim. eu gostava de ver. Gostava de ver os evangélicos a iurde contra o primeiro, imagina, da favela. Imagina que havia os Amigos dos Amigos, que são uma organização criminosa da Zona Sul não só, mas do Rio de Janeiro. E que havia um combate entre os Amigos dos Amigos, que é um nome genial para uma organização criminosa, e os evangélicos. Dava um filme interessante. Dava giro, e não era só com armas, jiu-jitsu, tinha que ser tipo, mano a mano. Sim. Tipo um comitê do Bloodsport. Sim. Acho que era giro. Acho que é organizar as coisas e filmar bem. Filmar bem, não filmem desfocado e na vertical que um gajo não vê nada. Filmem bem, faz favor. Sim, mas eu acho que vai haver uma altura, especialmente na segunda volta, porque eu acho que o Lula não ganha na primeira volta, que vai dominar as notícias cá em Portugal. Ou seja, depois do. Vai haver um dia ou outro, depois do funeral da rainha, pode ser o próximo foco de entretenimento. Sim. Se o Putin não lançar umas armas nucleares. Enquanto não começar o Mundial, não é? As pessoas têm que estar entretidas. Nem sei onde é que começa o Mundial. Dezembro? Acho que é no final de novembro. Final de novembro. Acho que Portugal joga nos últimos dias de novembro. Olha, queria falar também de um tema que assola todas as pessoas que têm ovários e todas as pessoas que estabelecem relações com pessoas que têm ovários, sejam elas homens ou mulheres, portanto parceiros de pessoas que têm ovários, porque o governo espanhol avançou, que há uns meses, era para falar disto há algum tempo. Isto é um avião, não é? Okay. É, sim, senhor. Ou é um míssil do... Ou é um míssil do Putin. E avançou com uma licença especial para mulheres que sofrem com fortes dores menstruais. Porque a licença menstrual trata-se de uma baixa laboral por incapacidade temporária que será assumida na íntegra pelo Estado. 2 dias, não é? Ou 3 dias. Okay. 2 ou 3 dias. Eu acho ótimo, acho tudo bem. Mas acho que os parceiros também deviam ter algum tipo de benesse. Porque têm que lidar com normalmente... Sim, mas em dias diferentes. Porque senão têm que ficar em casa com elas. Claro. Sabes? Sim, eu diria que era nos dias da TPM. Sim, que são piores. Porque assim, quando estás com cólicas e não sei o quê, estás ali na caminho ou estás a ver um filme, metes uma botija e não chateias muito. Sim. O pior é o TPM. Aí sim. Sim. Que elas têm um free pass para ser otárias. Sim. E tu não podes dizer nada. Poder podes. Sim, poder podes. Mas não, ou seja, é um momento em que não há argumento que valha. Tu não podes ter uma conversa racional. É como estás a falar com um bêbado. E tu dizes, porque não, mas não podes, não dá. Tipo, nada do que tu digas, por mais sensato que seja, não chega lá. Seja porque normalmente há duas vertentes: o extremamente sensível e o extremamente raivoso. Sim. Não é? É os extremos, não é? Nunca está uma pessoa. Olha que sensata que tu estás. Relativamente a isso das cólicas, eu acho bem por princípio. Por um lado. Se bem que acho que isso vai prejudicar as mulheres, é mais uma razão para os patrões não preferirem contratar homens, porque sabem que ele não vai faltar 2 ou 3 dias por mês. É que é tão simples quanto isso. Nem todas as mulheres sofrem cólicas incapacitantes. Pronto, mas tendo esse passe, quantas achas que vão fingir para ficar em casa? Como fingiriam homens. Sim. Se a pessoa já falsifica uma série de baixas médicas... Vai ser a nova intoxicação alimentar. Claro. Vai ser a nova... Comi alguma coisa ontem que me fez nova mal. Diarreia. Sim. E então tem esse problema. As pessoas vão abusar disso, obviamente. E acho mesmo... E eu sei que... Pá, eu nunca vi uma mulher com tipo cólicas incapacitantes. Já vi que passam mal o primeiro dia, especialmente. E não deve ser fixe estar a trabalhar, mesmo questões físicas, não é? Tipo, não tão confortáveis. Mas eu aconselho as mulheres a não usufruírem disso. Não usufruírem, estão a dar mais uma razão. Repara, é o Estado que paga.
o patrão fica como uma pessoa que trabalha menos 10%, são 2 dias ao mês, são 20 dias úteis. Uma pessoa que trabalha menos 10% de horas. E na altura de contratar alguém, se a gravidez já tem um peso, isso também vai ter um peso. E ele diz, mas se eles estão em pé de igualdade, eu vou escolher o homem, obviamente. Porque vai trabalhar mais 2 dias por mês. E o patrão não tem que estar a pensar... O patrão tem uma função, que é ter uma empresa que dê lucro para dar dinheiro, para ter os trabalhadores satisfeitos. Não tem que estar a pensar que essas mulheres precisam estar em casa com 2 dias. Tu achas que faltar 2 dias, podem não faltar todos os meses, isso incapacita a empresa de ter lucros? Reduz. Não há Reduz a ninguém que possa produtividade da empresa. Depende, se ela for secretária, se calhar nem tanto. Porquê? Tu aí naqueles 2 dias, quem é que trabalha? Quem é que faz o trabalho dela? Faz o teu próprio secretariado, tiras 10 minutos. Não sei, ou seja, eu acho que não é. Mas o patrão não tem que estar a pensar nisso. O patrão tem que dar as condições para os empregados estarem satisfeitos. Mas o resto tem que se maximizar o lucro. E se ele percebe que maximiza o lucro, mas tu empregados trabalham mais. Estás a falar de uma sociedade em que a única preocupação é maximizar o lucro. E nas empresas E tu podes falar de uma sociedade onde existem empresas em que maximizar o lucro é apenas uma das coisas que tu procuras e outra delas é o bem-estar da tua população, não é? Acho que não é trabalho das empresas. Isso é trabalho do Estado. Então, nesse caso, nunca se tinha legislado que só se podia trabalhar 8 horas por dia. As pessoas continuavam a trabalhar 12, 15 e 16. Não, mas é igual para todos. É diferente. Aqui estás a discriminar um grupo. Esta benesse vai criar mais discriminação. É o que eu acho. Porque não podes estar a tirar... As mulheres já trabalham menos horas que os homens, em média. Achas? Não acho, é o que os estudos dizem. As mulheres têm mais part-times, há mais mulheres grávidas que estão de licença. As mulheres, em média, no bolo, trabalham menos horas do que os trabalham homens. muito mais, mas trabalham mais horas porque trabalham em casa, muito mais. Mas isso é outra coisa. Sim. Estou a dizer para o patrão está-se a para o cagar, patrão. ela vai chegar a casa e lavar a roupa. O patrão não tem que se preocupar com isso, não é? Pode preocupar-se, ser um gajo fixe e que preocupa, mas não é assim que as empresas funcionam, que a sociedade funciona, e temos que saber as regras. Até porque no limite o patrão pode dizer assim, a minha forma de me preocupar com as pessoas é ter o máximo de lucro para ter os melhores salários possíveis e condições para os meus empregados. Portanto, a minha opção pela produtividade, claro que não é isso, né? Os patrões querem encher o cu, mas há muitos patrões que podem dizer isso. Eu quero aumentar a produtividade ao máximo, para aumentar os lucros ao máximo, para conseguir que os meus trabalhadores tenham melhores salários. Mas cá está que é essa ideia de que o teu vencimento, ou seja, a riqueza pecuniária, o dinheiro em si mesmo, tu podes ter podes ter um salário ótimo e viveres num país de merda, ou seja, viveres num país onde não há saúde, onde não há transportes, não é? Ou seja, é a mesma coisa, ou seja, tu se calhar preferis ganhar um bocadinho menos, mas teres menos horas para trabalhar para poder estar com o teu filho, haver uma creche em que é subsidiada, teres um seguro de saúde que não sei o quê, ou seja, há uma série de coisas que não são apenas o salário, não é? Claro, e há muitas empresas que houve uma moda e na que é tipo, os salários não são muito bons, mas a gente tem ginásio aqui, temos uma mesa de não sei de quê, temos isto, temos massagem com happy ending uma vez por semana. E é tipo, e no fim de contas perguntas às pessoas, mas preferes ganhar mais de 200 euros por mês e não ter estas regalias? E as pessoas, sim, não é? Criou-se a cena do vamos criar aqui um ambiente que até para as pessoas ficarem lá mais horas a trabalhar, não é? Porque é tipo a Google, como foi uma das que começou com isso, tem comida, tem isto, tem aquilo, para as pessoas estarem ali 16 horas, só até deve haver camaradas para dormirem lá, e depois os salários não sobem. Mas a falar do happy ending, não sei se já te perguntei isto. Tu achas que há ateliês de massagem, ou como é que essa se chama, salões de massagem, tal como há para os homens, com happy ending, haverá para mulheres? É chamada massagem tântrica, lingam, não sei o quê, em que... E são gajos a fazer ou gajas? Deve haver os dois, mas os que eu conheço e conhecia 2 raparigas que foram, eram gajos. Aqui em Portugal? Sim. E eles, pronto, enfiam os dedos lá dentro, estão a massajar. Não é suposto atingir o orgasmo, mas claro que depois atinge. Não é suposto, então quer dizer, mete-te os dedos na... É porque aquilo é vendido, que é para convencer as mulheres que não vão fazer uma masturbação. É assim, se há um gajo que te mete dedos, se não é um médico, se não é um médico que está-te a fazer um exame, não é um médico tipo num bar, se não é um médico que está-te a fazer um exame, te mete os dedos na vagina, pá, é sexo. Claro que é, mas é assim, não, porque isto é uma massagem tântrica, massagem não sei o quê, e é tipo, é o que eles dizem para convencerem as mulheres a irem, para vocês convencem-se a vocês mesmos que não estão a ir lá para vos enfiarem os dedos na pachata. E elas vieram-se? Tenho ideia que sim, essa que eu estou a pensar, tenho ideia que sim.
Mas pronto, mas há. Ok. Agora, não deve ser amplamente difundido como as massagens vão final feliz para homens. Não é? Sim. Mas olha, ainda voltando à TPM, interessava-me mais falar disso, até do aspecto cómico, do que do também premente da menstruação, das dores. Os homens também têm ciclos de testosterona. Também devíamos, olha, hoje estou muito irritado e apetece-me bater em alguém no trânsito. Mas o que é que despoleta esses ciclos de testosterona? Tens ideia? Eu não sei, isto foi uma vez, eu li isso no sítio, nunca investiguei a fundo, mas que havia um ciclo, não sei se é mensal, se é anual, se é tipo, não sei o que é que tem a ver, mas que tem, se é diário até, não sei. Sei que diário sim, tu acordas sempre com menos de testosterona. Acordas com menos? Sim, acho que sim. Mas essa pessoa que me disse, e era alguém da área, que dizia que ao longo do mês que havia uma. Não era certo como as mulheres, não era o mesmo ciclo, mas que havia um ciclo de testosterona, mas não sei. Sim, eu sei que. Mas isso cá, não sei se é testosterona, mas talvez efeitos externos. Mas ainda no outro dia, na semana passada, tive uma série de adversidades e chegou um momento ao final do dia que estava a tentar resolver uma cena e o meu telefone estava a bloquear, tipo, o meu telefone estava muito lento, e eu tive a 1 segundo de espetar com o telefone na parede, que era uma coisa que já não me acontecia há algum tempo, ou seja, de chegar a um nível de raiva, de perder quase o controle, estás a ver? Ou seja, eu acho que há momentos de tu dizes um palavrão, alguma merda que são benéficos, se não fores magoar alguém ou uma coisa do género, são benéficos para tu lidares com a frustração. Sim. Eles existem para isso. Extravasar. E estava a contar isto a um amigo meu, eu estava a dizer, foda-se, porque nesse dia tive um jantar com amigos, estava a dizer, já não tinha isto há algum tempo, estava mesmo todo fodido, meu, agarrei no telefone, olhei para aquela merda, e acho, mas depois se mandasses o telefone, ou seja, os problemas que ias ter a seguir e a irritação, não ia compensar esse gesto, não é? Então estávamos e lembrámos-nos, quando éramos putos, que tu destruías joysticks às vezes a jogar. Não sei se te aconteceu isso, tipo, às vezes estavas-te fodido e entravas um joystick contra a parede. Isso acho que não, mas uma vez dei um soco no monitor e o computador pifou. E então pensámos que para certos gajos com se calhar níveis de testosterona ou com uma vida com muita irritabilidade, um produto que era 48 capas, ou aqueles computadorzinhos pequeninos, não é? Para aquela malta, de borracha, ou então joysticks que tu podias dar murros só para extravasar. Ou tipo um modelo tipo de borracha de uma gaja. Para os gajos que extravasam e batem nas mulheres, tinham lá uma réplica, aquelas bonecas realistas da mulher, em que podiam, esbofeteá-la. Mas porque mulheres também podia ser homens, não é? Tipo, Não, neste caso, para os gajos que quando têm esse excesso de raiva batem em mulheres, não é? Assim tinham uma réplica para bater e podia queixar-se e tudo. Ai não faças isto. Oh Jorge, tu não. E depois ele dizia, não, mas eu amo-te, tu não me compreendes, eu amo-te. Depois tinha uma gravação que dizia, pois é, tu amas-me. E no fim pinava com a boneca, era daquelas sexuais. Sim. E a mulher cá está um produto. E a mulher livrava-se da porrada e do sexo também, que muitas vezes também não lhe apetece. Não é? Exatamente. Mas voltando do TPM, não é? Que há um lado físico, que tens dores musculares, de cabeça, tudo bem, inchaço abdominal, tensão mamária, que é uma coisa engraçada. Sim. Acne, diarreia ou obstipação. Sim. Também não é muito agradável, não é? Mas o que eu acho que incomoda mais o parceiro, eu estou aqui a falar do ponto de vista, não do. Ou seja, do utilizador, ou seja, da pessoa que sofre, mas do utilizador da pessoa que tem o TPM, que é falta de humor, não é? Tipo, não podes mandar piadas ou uma coisa de gente, mas isto é mesmo verdade. Tipo, sim, depende de mulher para mulher. Há mulheres que não têm. Sim, mas quando tem, sim. acho que já toda a gente já teve uma namorada. Não é? E porque as mulheres divergem. Há mulheres que são mais dadas para a raiva, outras são mais dadas para estarem tristes, não é? Tensão e ansiedade, irritabilidade e raiva, sim. Mudanças a nível da libido também, mas a cena, o que eu acho mesmo graça é, tanto pode dar para estarem a ver um anúncio em que aparece uma coisinha fofinha e desatarem a chorar, como tu fazeres uma cena qualquer que não é grave e és a pior pessoa do mundo. Não pode ser. As mulheres têm, primeiro eu acho que como se fala tanto disto e se faz da TPM um bicho papão, as mulheres interiorizam que realmente é e que é ok ser assim, e na verdade elas quiserem podem controlar, porque é assim, não me fodam, que são independentes, somos iguais aos homens, não sei o quê, e depois vem uma hormonazinha e deixam de ser racionais e acham que isso é desculpa para tudo. Não é. Se vocês são mulheres que não conseguem controlar e acham que não conseguem controlar, olha, está a começar a TPM, pronto, o homem sai de casa, vai para um hotel e volta a passar 3 dias. O homem não tem que levar com essas merdas. Tens noção de quantas mulheres com TPM estão a ouvir neste momento isto e a insultar-te? Estou ok com isso. O homem não tem que levar com essa merda. Mas se tu não consegues controlar e ser racional,
Uma coisa é, por exemplo, Então estás triste... isso vale para os homens também. Os homens também não podem chegar a casa, estou com um ciclo de testosterona e vou dar aqui um pontapé no armário. Claro, e a mulher se vê esse comportamento também não tem que aturar. Mas o homem nunca se desculpa com a testosterona. O homem, quando reage mal, é parvo, é otário, é violento, é estúpido, é não sei o quê. A mulher é tipo, é TPM, é o período, é a ovulação, é a gravidez. As hormonas servem muita desculpa. E a gente tem que acabar com isto. Porque o homem não tem que aturar isso. Uma coisa é, vês alguém que tu gostas que está mais triste e que está nesse ciclo, obviamente que a tua intenção ou a tua logo, como é que se diz? Não sei, pronto, é cuidar, não é? Sim. Tu vês e queres cuidar e queres que a pessoa se sinta melhor. Se a pessoa está otária para ti, tu não tens que aturar isso. Mas e as mulheres, se não conseguem controlar isso, pá, e é que é todos os meses. Claro. Não é, tipo, acontece e depois, desculpa, realmente estava um bocado de coisa. Pá, da próxima vez que acontecer, pensa, pera lá, da outra vez eu fui otária sem razão. E era as hormonas. Pá, somos burros. Mas eu nunca apanhei muito com isso. Tens aqui dois problemas. Que é se tu dizes a uma mulher com TPM, estás com o período das hormonas, estás fodido. Tipo, eu digo. Não, eu estou a dizer que tu podes dizer, mas é altamente ou seja, é mais um motivo para ela ficar fodida contigo. Já está fodida, uma questão é dizer, não vamos Mas falar. é exatamente aquilo que ela vai usar para depois se desculpar pela merda que fez. Portanto, eu estou só a antecipar a conclusão que vamos chegar todos ao fim de 2 dias. Claro, mas estou a dizer é que se eu utilizares nessa altura, vai ser tido como uma afronta. Né? Como é que tu podes dizer isso? E outra questão é, devia haver, tal como há apps para te dizer se estás a ovular ou não sei o quê, então um serviço público, tipo, como há aqueles da Proteção Civil que mandam uma SMS a dizer tenha cuidado, alerta amarelo, tenha cuidado que está-se a aproximar do ciclo, porque muitas vezes o que acontece é que o homem não sabe. Então, não tem presente que ou está ultra sensível, ultra raivosa por isso e não muda o chip para lidar com isso. E eu acho que se o homem soubesse, então amanhã já vou ter em conta quando levar uma repocada, que é isto. Se calhar também havia aqui um maior cuidado. Percebes? Já sabia, já não vou dizer. Sim, ou às vezes, tipo, como ligas para a câmara para te buscar os móveis que te deixas no passeio. Havia uma época que te vinham buscar a mulher, está a entrar no TPM, vinham-te buscar e levavam-na para um spa incrível, com massagens e não sei o quê. Com os tais gajos que fazem massagem tântrica. Podia ser, desde que não nos chateassem, está tudo bem. E os homens pagavam sem problemas nenhuns mais dinheiro do seu imposto para essa taxa, para levarem a mulher durante 3 dias para um sítio e ela via calminha e não tens que levar com merdas durante 3 dias. Porque a verdade é que não tens. Se tu estás a ser agressivo para outra pessoa e injusto para outra pessoa, não interessa se é das hormonas, estás a ser otária naquele momento. Estás a ser otário, tal como quando são outros fatores externos, chateiam-te no trabalho, tu chegas a casa irritado e descarregas na pessoa que tu gostas, tu estás a ser otário. E aqui é a mesma coisa, é um fator externo-interno, não é? Mas não te dá uma razão para seres otário. Os homens não têm que aguentar isso e as mulheres têm que ter cuidado e não usar isso como desculpa para criar depois até discussões de merda que não fazem sentido nenhum. Cá está. E depois de 10 minutos de 2 homens a falarem sobre o ciclo menstrual feminino, e bem, porque a gente leva com ele. Não vos diz respeito. Diz! Se vocês bazarem 2 ou 3 dias e não nos chatearem, sabes o que eu gostava? Eu gostava de ter aqui uma lésbica para ver se partilhava da nossa opinião ou se, passando pelo ciclo menstrual, tem outro tipo de complacência ou entendimento. Era giro isso. E as lésbicas depois sincronizam. Mas aí estão em pé de igualdade. Estão as duas otárias. Olha, por favor, ouvintes lésbicas, falem-nos como é que é estar em TPM sincronizada com a vossa parceira. Gostaríamos de saber disso. Depois falamos aqui, se pudermos, porque é capaz de haver tipo catfight, tipo luta de gatos lá em casa, não é? Ou então como é que há um que tem menos e que leva com a merda toda e que é o gajo da relação. Que é o gajo da relação. É o que usa as calças e que sabe mecânica, como toda a gente sabe. Porque como toda a gente sabe, casais lésbicas há um que é mecânico, ou camionista, claro, obviamente. Não dá. Não há. Se não for, nem sequer cola na tesourinha, não cola. Olha, esta semana foi também marcada por a reforma de dos maiores desportistas das últimas décadas, o Federer. Que se despediu. E tu gostas de ténis? Já aqui falamos disso. Gostas, não é? Eu tive a sorte de o ver jogar uma vez ao vivo. Pá, e é realmente diferente ver ténis ao vivo. Nunca vi ao vivo. Sim. É muito diferente. Ou seja, tu percebes a velocidade a que eles jogam e a velocidade de reação que é preciso ter, não é? Para responder. Ainda é mais fantástico.
Mas eu estava a pensar no Federer, e especialmente no Federer e no Nadal, a relação que eles têm. Porque nunca deixaram de ser rivais, ou seja, disputar torneios e torneios até à morte. Houve uma final do Wimbledon que eu lembro que teve 5 horas, não é? Mas sempre tiveram fora do corte uma relação não só de cordial, mas de amizade e de brincadeira. Não é? E estava a pensar nisso em relação, ou seja, o ténis em oposição ao futebol, que parece que é mais bélico, pelo menos se comparares, sei lá, o Cristiano Ronaldo e o Messi, e o Nadal e o Federer, que eu acho que são ambos contemporâneos, não é? Estes dois casamentos. E estava a ouvir o Federer, estava a pensar na questão do ténis, porque o gajo deu uma entrevista que eu tive a ouvir no podcast do New Yorker, e dele explicar, falava um bocado, perguntava-lhe sobre a parte mental, não é? E ele no início da carreira dizia que se irritava imenso e que mandava raquetes e que falava com o árbitro, e depois percebeu como é que isso o drenava durante o jogo, ou seja, e durante um torneio. Ou seja, que a energia que ele utilizava, a energia mental, não é? Era subtraída à energia que ele precisava de concentração para jogar. E ele dizia, eu até acho graça a isso, eu até acho graça aos jogadores que fazem isso, mas eu não era capaz de... Ou seja, percebi que isso afetava o meu jogo. E eu acho super interessante este elemento mental do ténis, não é? Que é Sim, tens os níveis de concentração sempre muito elevados, não é? E emocionais, tipo... Sim. Eu acho que aquilo que estavas a falar da rivalidade também tem a ver com ser um desporto individual, ser um desporto de equipa. Mas não devia ser um individual ainda mais, porque não estás diluído no coletivo, então devia ser ainda mais... Mas tens mais, acho eu, se calhar, consciência daquilo que tu vales. Não tem tanto o fator sorte ou externo, tipo, tu és melhor porque estás numa equipa melhor e porque jogam nesta tática e porque o teu campeonato é isto. Ali é tipo... Acho que reconheces mais o valor do outro porque estás a jogar contra ele, tu e ele. E se ele te ganha 10 vezes, ele é melhor que tu, não há desculpas. E é outra coisa que estás a dizer que é interessante e que casa com isso, que ele dizia que era no ténis tu estás inequivocamente a lidar com os teus erros. Ele diz, é impossível, ou seja, tu quando estás a jogar o ténis é um jogo de erros, tu estás aliás, tu quando vês às vezes as estatísticas cometeu dois erros forçados, erros não forçados, e ele diz que estás sempre a lidar com o erro. E se calhar permite essa lição de humildade, não é? E ele estava a dizer, é engraçado, porque se calhar vocês pensam, veem certos jogos e pensam que eu ganhei, imagina, 6-3, 6-2 ou em 3 sets e com esses valores, e se tu fores a ver ponto a ponto, eu ganhei 55% dos pontos. Sim. Ou seja, eu estou muito mais próximo muitas vezes do meu adversário do que as pessoas julgam, do que o resultado final. E se calhar essa noção que tu tens que ter quando és um atleta destes, não é? Também te dá essa humildade, não é? De respeitares o teu adversário de uma forma diferente. Sim, e depois já todo é uma coisa gira no ténis, mas também é uma coisa muito pretenciosa, não é? O ténis é um bocadinho pretencioso. Muitas das pessoas que seguem ténis e que jogam ténis é um desporto de elite e irrita-me um bocadinho. É como a malta do fado, quando alguém começa, o Carlos do Carmo, quando começavam a bater palmas no público, ele parava, eu sim não canto, fado não se canta com palmas, não sei o que, não sei mais. E eu tipo, percebo, mas está a ser um bocado otário. E ali é um bocadinho isso, que é tipo, o público não se pode fazer barulho senão estão a desconcentrar os jogadores. Os jogadores de futebol jogam com malta a chamar-lhes macaco, com filha da puta, cabrão do caralho. E os do ténis ouvem uma boca, ai que eu não consigo jogar assim, não consigo, isto desconcentra-me. E é um bocadinho pretencioso. Mas repara, eu percebo o que estás a dizer. Imagina, e tem graça, vês um jogo de ténis com claques de hooligans, cada um jogador a fazer bué de barulho. Era giro ver como é que se comportavam nessa situação. E eu percebo o que tu dizes, isso tem imensa piada. E ver futebol sem reação nenhuma, toda a gente calada. Então, mas isso só no fim. Isso já viste na pandemia. Sim. Não, mas era com pessoas no público, mas ninguém te fazia nada. Eu percebo o que estás a dizer e tem graça, mas há uma diferença. É que um jogador de futebol, se tu fores a ver, está no jogo, ou seja, nem 10% do tempo do jogo tem a bola nos pés. E um jogador de ténis está sempre em jogo. Sim, há uma concentração diferente, mas quando um jogador vai marcar um penalti, então, filho da puta, o árbitro não diz malta. O penalti tudo caladinho. Era bonito, sim. E era mais giro. Mas isso estavas a dizer que era outra coisa que eu tinha aqui, porque eu lembro-me, e pá, o Nadal devia ser muito jovem, devia ter 20 e poucos, porque eu tinha mudado para Madrid, já foi há um monte de tempo. Pá, e ler uma entrevista dele e ficar parvo com a sensatez, a maturidade do gajo, a forma como a humildade, porque fiquei mesmo parvo, tipo, mas como é que um puto destes tem esta maturidade? A mesma coisa agora, estava a ouvir a entrevista do Federer e outras anteriores,
são gajos, obviamente, com uma cultura. Sim, não é um futebolista meio grunho. Mas porque é isso que eu estava a dizer. Olha, se comparares Cristiano Ronaldo, uma família pobre, um pai alcoólico, vem sozinho para Lisboa, não é? O Messi, mesma merda. O pai foi em desespero de causa aos treinos do Barcelona e já não tinha mais dinheiro para ficar e foi falar com o treinador adjunto. Ele também tinha 13 anos, porque ainda por cima era o Barcelona que lhe ia pagar os tratamentos se ele ficasse de crescimento das hormonas, e estava tão desesperado que foi implorar, e esse treinador assinou um guardanapo a dizer: eu comprometo-me que o teu filho vai ficar cá e não sei o quê. E se comparares tanto o Nadal como o Federer, são de famílias de classe média alta, não é? O Nadal é são até uma família conhecida de Maiorca, acho eu, e tiveram obviamente uma preparação e um apoio. Deve ser muito difícil uma criança de uma família carenciada conseguir vingar no ténis. Primeiro porque são caras as aulas de ténis, não é? Sim. Depois porque é mais acessível o futebol. E eu não sei se haverá algum tenista que tenha vindo de famílias pobres. E depois porque muitas vezes tens que ir para outro país para treinar, porque se não fores de uma potência do ténis, muitos, tipo os gajos de leste e não sei o quê, vão todos para os Estados Unidos ou para a Espanha, para aqueles centros que são as grandes potências. Não deve haver assim, a não ser alguém tipo que seja filho de um tenista e que entretanto não tem dinheiro nenhum, tipo, perder o dinheiro todo, ou coisa, e que vem de uma família pobre, mas que tem essa influência do pai e pode começar a jogar e depois ir treinar e ser bom. Não estou a ver outra situação. As Williams, não sei, não vi o filme com aquele filme com o Will Smith, mas provavelmente não eram de famílias muito endinheiradas, não é? Mas também não, só porque eram negras? Não, porque do que eu vi do filme parece que sim, que deviam ser de classe média, ou seja, não eram pobres, mas não. Mas classe média já podes, se fizeres um esforço, se calhar já podes pagar aulas de ténis, não é? Sim, eu jogava ténis com o meu pai, mas era tipo de vez em quando ao fim de semana, alugávamos o campo, era de 10 euros, coisa. Houve uma altura que se ponderou eu fazer aulas porque eu estava farto da natação, queria outro desporto, e os meus pais são de classe média, né, da buraca. Mas era aula tipo de grupo, a aula individual era bué da caro. Para teres treinos individuais era bué da caro. A aula de grupo se calhar era tipo 50 euros na altura. A natação se calhar era 15. Sim. Mas para teres aula de tipo uma aula por semana de ténis era tipo 150 euros ou 200. Eu tenho esse valor na cabeça. Tinha eu para aí 16 anos e não fiz. Mas não, se eu quisesse muito, não é? Os meus pais cá faziam o esforço, mas não era barato. Não. Mas o Nadal e o Federer são claramente figuras singulares do ténis, não é? Tipo, se tu fores a ver, tipo, o que eles conseguiram, a rivalidade entre os dois, os jogos, são figuras. E um amigo meu alertava-me. Agora aquele puto que está a começar. Alcaraz, mas um amigo meu alertava-me para uma coisa interessante, que é: a Espanha é uma potência do desporto. Na Fórmula 1 tem 2 pilotos, um já foi campeão mundial, já foi campeão do mundo de futebol e da Europa. No basquete são brutais também, no handball, no golfe são ótimos. Mas a grande figura espanhola do desporto é um tenista, não é? Que também tem imensos tenistas, os gajos. Isso, ou seja, será que é? Não tens mais ninguém. Tempos não tens mais ninguém. O Casillas, o Xavi. Não sei. Talvez. Os fãs, por exemplo, do Real Madrid, o Casillas era um nome maior de. Sim, mas para toda a Espanha, depois o Nadal é transversal a clubes. Sim, tem essa questão. Mas cá fora. E é uma figura super querida. Sim, mas fora, no mundo, o Casillas era muito mais. Talvez, o Xavi. Mas é uma figura, mas é uma das grandes figuras do desporto. Um tenista. Eu achei interessante, até mostrar umas imagens, porque eles fizeram um jogo de pares para despedir, e tipo, o próprio Nadal estava a chorar. Sim. E deram a mão. Deram a mão, exatamente, depois começaram-se a comer. E eu estava a ver isso em oposição com aquelas notícias que saíram recentemente do futebol em Portugal, do puto num jogo do Famalicão, em que obrigaram o puto do Benfica a ver o jogo em tronco nu, porque ele estava com uma t-shirt, e do pai, que também foi com um filho ou uma filha, já não sei, no Estoril, que foi ver o Porto e cuspiram-lhe. E por acaso saiu esta semana um relatório sobre a violência no desporto. Não há mais violência hoje do que havia há 10 anos, está mais mediatizada. Mas de facto há um lado de buçal em algum futebol, não é todo, não é? Que é desnecessário. E uma desvalorização da violência no futebol. Tipo, no futebol é normal tu teres pessoas a insultarem-se umas às outras, a cuspirem-se, a fazerem manguitos de um lado para o outro. E é tipo, é normal, é futebol. Sim, exatamente. É as paixão, emoções é paixão. À flor da pele. Não, é malta atrasada mental.
É malta atrasada mental. claro. E acho que estás no estádio e cospes a outra pessoa por causa do clube de futebol e uma criança que está com uma coisa. Nunca mais devias entrar no estádio na vida, ponto final. Não acabou. Sim. Acho que há 200 e tal pessoas impedidas em entrar em estádios. Devia haver eu acho, de 20 mil. eu acho que há. Não entendo como é que há 200, porque 200 nem enchem o topo norte do Benfica. Ou do, não há diferenças entre clubes, é tudo igual, é tudo a mesma merda. Acho que fazem Tudo isso, igual, é tudo igual. igual. Às vezes os pais do futebol de crianças são os piores, os pais. Sim. Pá, é tipo, vês um pai quando portaste a chamar nomes a outro miúdo. Pá, Sim, futebol sim, não sim. interessa, nunca mais entra Pois há no uma estádio. cena que é: o futebol já é uma cena raçuda e no jogo, mesmo que não faças entradas apenas junto e que não sejas um Paulinho Santos, é um jogo duro, é um jogo disputado, é um jogo. Portanto, Também é um jogo que qualquer toque vão para o chão, não é? Alguns. Poxa, a maioria dos jogadores. Vai ver o Canelas a jogar, por exemplo. Sim. Mas ninguém lhes Não, toca. mas é um jogo, ou seja, mas é um jogo pá, que exige alguma virilidade, não Claro, é? Tipo, é um jogo de contacto. Um jogo de contacto e há lesões graves e não sei o quê. Portanto, Mas não é MMA, não é? não, está bem. E a cena de pá, se tu precisas de insultar e cuspir em pessoas e proibir, porque é a coisa mais básica que é não podes usar essa camisola. Faz-me lembrar o Bolsonaro dizia, não é? Eu sou imbrochável, de brochar, de não ter tesão, não é? Que é pá, que merda de pessoa és tu? Que insegurança é essa? Que precisas mostrar aquilo que tu achas que é a tua virilidade, obrigando uma criança a tirar uma camisola. Sim. Não é? E houve alguém que viu um argumento que é: mas a culpa também é do pai, porque se tu queres ensinar o teu filho a liberdade de expressão e que tu podes usar, não sei o quê, não vais para um topo num estádio. Pá, eu não levaria o meu filho para um topo onde estão os... Sim, é mesmo que tens um filho gordo. A culpa é um bocadinho tua se ele sofrer bullying. Ali a culpa foi do pai que... Mas isso é um problema a posteriori. Sim. Porque o problema inicial é tu teres estádios e teres pessoas destas que vão a estádios e que têm este comportamento. E eu tenho um amigo no Canadá que é fanático do Benfica e adora o Benfica e que sempre que vem cá leva os filhos. O gajo já está quase há 20 anos no Canadá. E ele dizia-me, é impensável. Ele vê hóquei em gelo, que há porrada. Sim. E ele diz, é impensável tu ires a um jogo de hóquei em gelo e as pessoas estão com as camisolas todos dos seus clubes de que gostam e vão ver aquele jogo e ninguém lhes passa aquela cabeça a dizer, tu estás com a camisola do clube adversário. E é muito... É muito boçal, não é? É muito, uma coisa muito básica, que ainda tinhas que viver isso, não é? Num jogo de futebol. Parece um espetáculo medieval, às vezes. Sim. As pessoas comportam-se como animais. E a verdade é que tens pessoas que são normais depois no resto da sociedade e ali não são. E isso não faz disso ok. Não faz. Não faz disso ok. Porque esse é o argumento de, mas é uma paixão. Então vai fazer MMA, vai fazer jiu-jitsu, vai dar murros numa cena qualquer, vai fazer o caralho que te foda. Porque um jogo de futebol tu estás com outras pessoas. Mas essa desculpa de, é uma paixão, não faz sentido. E é verdade que sem isso o futebol poderia não ter tanta piada. E despertar tantas coisas. Mas há azar. Sim. Mas desperto, tipo, o Coliseu também era incrível para matar lá os presos e os escravos. Exatamente. Não faz disso ok só porque era um espetáculo bonito e é paixão dos gladiadores. Sim, mas repara, eu não tenho esse tipo de comportamentos e já vi jogos em que fiquei sem voz. Sim. E tipo vibrei, não sei o quê. Portanto, eu acho que não é uma emoção completamente... Sim, chamas ao árbitro e aos jogadores, ainda é naquela. Tipo, okay. Agora, as outras pessoas que estão ali a ver, ridículo. Sim, porque estás em casa, já estive em casa e disse, foda-se, olhem para este palhaço do cara, este gajo joga um caralho, vai para casa. Quando estás no estádio na primeira fila e queres que ele te ouça e tal, é outro nível. É outro nível. E mandas um isqueiro e não sei o que, foda-se. Olha, no caso do Figo, mandaram uma cabeça de porco quando foi marcar o canto. Mas pronto. Mas olha, é uma pena que... Mas há uma desvalorização, é normal. Depois um dia morre um gajo com very light, depois outro dia morre um gajo atropelado, depois outro dia morre um gajo espancado, depois um dia morre outro resto com uma facada nos festejos. E pronto, porque se vai desvalorizando até o dia que depois vai morrendo gente. Pronto, é o que é. Se eles matarem uns aos outros entre as claques, está tudo bem. Sim, isso deviam fazer. Já falaste isso aqui, não é? Deviam organizar tipo uma espécie de jogos sem fronteiras em que metiam, mas com as claques. Sim. E depois eles matavam-se. Matavam-se, pronto. Numa ilha qualquer, e eu via num navio à deriva, tipo, metiam-nos naqueles navios que faziam no Tejo enormes de contentores, não é? Mas sem contentores, e metias os gajos lá, viverem lá, e depois filavas aquilo e via o que é que acontecia. Eu via isso, subscrevia isso, pagava uma mensalidade. Então, se tivessem patronos, se tivessem Patreon, eu era patrono disso. Olha, sugestões, tens alguma coisa que queiras sugerir antes de nos irmos embora? Acho que não. É um espetáculo. Funchal, principalmente. Depois já está Porto de Leiria, está esgotado.
depois é Peso da Régua, dia 15 de outubro, que é a próxima data que não está esgotado. Onde é que é Peso da Régua? É no Douro, ao pé de Sinfãs. Sinfãs? Sinfãs. E Rufiães? Rufiães não conheço. Guimarães. Eu gosto muito das pessoas que dizem Guimarães, Rufiães. Guimarães. Mas é fixe, é uma boa terra, é bonita. E peço desculpa às pessoas de Peso da Régua por não saber exatamente onde é que é. Mas pronto, tentarei compensar indo lá. Uma zona bonita, ali ao pé do Douro. Claro, então. Olha, eu queria sugerir, mais porque ainda não vi, mas mais porque acho que pode ser interessante. Eu não sou um grande fã do universo Star Wars, não me interessa muito. Mas há uma nova série, acho que é um spin-off do spin-off, que já está neste nível, não é? Portanto, havia o Rogue One, que era um spin-off de Star Wars, e eles pegaram numa personagem, que é o do Diego Luna, que é um espião, e pode ser interessante porque... Já havia Mandalorian. Sim. Está fixe. O Mandalorian é bem feito, mas o Mandalorian é muito uma cena que pisca o olho às cenas quase infantis, ou seja, a estrutura... aos jogos, é muito... Aos jogos, exatamente. Mas eu houve um verão que eu papei aquilo e estava mesmo com a cabeça, queria esvaziar a cabeça, aquilo é muito bem feito. Mas acho que este tem um bocadinho mais de densidade, e é isso que me interessa, porque é escrito por um gajo chamado Tony Gilroy, que é um gajo que escreveu um filme que eu adoro, que é o Michael Clayton, em que já viste esse filme? Muito fixe, em que o George Clooney faz de fixer, de advogados. Sim, eu acho que sim. Tem que resolver e vai contra as farmacêuticas. Sim. E também escreveu os dois primeiros Bourne, que claramente mudaram os filmes de ação ali de uma transição dos anos 80 para os anos 2000. E é um gajo que o trabalho do gajo é interessante, portanto pode ser uma série interessante a ver. Chama-se Andor. Não confundir com o Andor da procissão. E pode ser o Andor daqui para fora. Exatamente. E acho que é isto. Não tenho mais nada para sugerir. Vi um filme que é engraçado, está fixe, que é o Loving Adults. Está na Netflix, é dinamarquês. É assim um thriller. E isso é adultos adoráveis ou amar adultos? Tipo, não sei, mas tem a ver com amantes. Sim, mas percebes, a tradução pode ser Loving Adults, que são adultos adoráveis, ou amar adultos. E está fixe, é um thriller. Os dinamarqueses são bons nos thrillers. Está fixe, é engraçado. Então, cá estaremos para a semana, se o mundo não acabar. É isso, e até já aos patronos, até sábado. Até sábado. Adeus, fiquem bem. Fiquem.